Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como tem passado? Tudo bem? Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e estou aqui para refletirmos nos personagens anônimos da Palavra de Deus. A Bíblia declara de um personagem interessante que causou toda a desgraça na humanidade até os dias atuais, desde a criação até os dias atuais. Estamos tratando das serpentes tentadoras ou da serpente tentadora. Por que a diferença? Daqui a pouquinho você vai me entender, porém já adianto que, quando me refiro a serpente no singular, estou me referindo a Satanás. E quando me refiro às serpentes tentadoras, estou me referindo àquelas pessoas que são usadas por Satanás para disseminar doutrinas falsas. Portanto, eu quero lembrar que a Bíblia não declara o nome natural desta serpente que tentou a Eva, que consta em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 15. Pode ter sido uma cascavel? Sim. Pode ter sido uma sucuri? Sim. Pode ter sido qualquer tipo de serpente, de cobra? Pode ter sido qualquer uma. Entretanto, em Apocalipse capítulo 12 e o versículo 9, como também no capítulo 20 e o versículo 2, nós encontramos o nome desta serpente que tentou a Adão e tentou a Eva. Esta serpente é chamada de diabo, que também é chamado de Satanás, que também é chamado de Lúcifer, e, portanto, é o chefe do reino das trevas. É quem comanda a todos os demônios. Porém, eu quero destacar aqui nesta mensagem que as serpentes, elas são importantes em alguns aspectos. E aqui eu quero destacar alguns aspectos importantes daquela serpente lá do Éden. O primeiro destaque que eu quero fazer está no capítulo 3 de Gênesis e o versículo 14. Ali nós vamos encontrar que ela era atraente. Porque por ser uma serpente atraente, cativante, ela não está na Bíblia, claro, qual era a forma que ela se locomovia, como as serpentes hoje se locomovem arrastando-se sobre a terra. Porém, a Bíblia destaca que ela se arrasta sobre a terra exatamente por uma palavra de maldição de Deus sobre ela. Não sei se ela caminhava, não sei se ela voava, eu não sei como ela se locomovia. Porém, o fato dela se tornar atraente é porque ela tinha também duas qualidades interessantes. Ela era dócil e ela era mansa. A serpente em si. Aqui eu não estou falando da serpente figurada, né? Satanás, mas eu estou me referindo ao animal serpente. Ela era dócil, mansa e atraente, provavelmente com cores bonitas, não sei. A verdade é que o que chama a atenção de Eva é o fato de que uma serpente falasse. É como muitas vezes a gente vê pessoas que ouvem certas profetadas da carne, de pessoas que querem aparecer ou agradar a outros, e aí começam a inventarem profecias. Eu creio no dom de profecia e creio no ministério profético
de acordo com Efésios capítulo 4 e versículos 11 e 12. Entretanto, há muitas serpentes tentadoras que enganam as pessoas com falsas doutrinas hoje. Há um outro aspecto no versículo 15, do versículo 1 ao 15, mas no contexto geral, nós vamos encontrar que ela era astuta. Sabe-se que a astúcia, ela é a esposa fiel do Senhor engano. Foi a sua astúcia, a astúcia daquela serpente do Éden, que transformou a serpente do Éden na primeira médium na história da criação. Porque ela, como médium, ela incorpora, e ao incorporar, incorpora espírito das trevas, pois a Bíblia diz que os mortos não se comunicam com os vivos. E então, ao incorporar a Satanás, ao incorporar o diabo, ela se torna astuta, faz um animal que nunca falar, faz um animal que nunca teve contato inteligente com o ser inteligente que é o ser humano, e era o primeiro casal, fez a astúcia de fazer com que parecesse que a serpente estava falando. Era uma astúcia muito grande. Certamente, disse a serpente, não morrerás. Deus disse que você ia morrer se comesse da árvore da ciência do bem e do mal, e Eva acrescenta a palavra de Deus. É outro problema. Eva deu lugar à serpente quando ela acrescenta, porque Deus tinha dito que certamente morreria se caso comesse. E Eva vai e diz, se comer ou tocar, se tocar. Deus não disse que não podia tocar, triscar no fruto da árvore da ciência do bem e do mal, mas não podia engolir, não podia tragar, não podia comer. A expressão de Deus é, certamente morrerás. Satanás seduziu o primeiro casal pelo desejo do poder. Há um dos problemas mais sérios na vida dos cristãos de um modo geral, e especialmente dos líderes, é o anseio pelo poder. O poder pelo poder, seja na igreja e seja nas autoridades civis, militares, seja no poder executivo, legislativo ou judiciário, ao ponto de atropelarem outros poderes. Então, o desejo de ser poderoso fez com que Adão e Eva pecassem. Porém, eu quero trazer aqui uma aplicação sobre este fato. Muitos cristãos vivem na atualidade como se Deus fosse um ser subordinado a ele. E alguns líderes até ensinam isso. Que você é filho de Deus, então você pode determinar que Deus faça. Quem somos nós para determinarmos para Deus? Deus é quem determina as coisas para nós. Nós podemos sugerir, nós podemos pedir, nós podemos rogar, nós podemos clamar, é o que a Bíblia ensina, mas determinar, não existe esta possibilidade na palavra indefectível de Deus, a indefectível Bíblia Sagrada. Um outro aspecto que quero observar nesta aplicação é que as pessoas desafiam a Deus ocultando seus pecados. Eva comeu, não sentiu nada, até porque o mandamento havia sido dado de forma diretiva para Adão. Ela apenas tinha recebido por
compartilhamento de Adão, Eva tinha recebido. Então, quando recebeu o mandamento, Eva tentou esconder, Adão tentou esconder. A Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus e fizeram folhas, vestes de folhas. Isto para falar daquilo que sempre acontece com as pessoas quando pecam. As pessoas normalmente elas procuram ocultar, esconder o seu pecado, colocando na sua vida regras e normas religiosas. Isto nos faz ver que muitas vezes a religiosidade não passa de uma atitude que não agrada a Deus, de uma atitude que traz consequências muito trágicas, traz consequências de eternidade sem Deus, sofrendo no lago de enxofre e em fogo, lá naquilo que chamamos comumente inferno. A Bíblia declara em Hebreus capítulo 12 e os versículos 5 a 11, que Deus castiga aquele que recebe por filho. Adão e Eva procurou ocultar o seu pecado, mas quando se encontraram com Deus, não teve mais como ocultar. O seu pecado ficou revelado. E Deus fez com que eles fossem vestidos de peles de animais que cremos nós ter sido peles de cordeiro. E aí, isto para mostrar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o único ser na face da terra que existiu, que existe e que existirá, que deu sua vida, que derramou o seu sangue para perdão dos pecados, foi Jesus Cristo. Logo, não há como ter remissão dos pecados se não for por Jesus Cristo. Eu quero concluir dizendo que muitos de nós vivemos como se Deus nos falasse através de certas cobras, de certas serpentes, que são os falsos mestres, os falsos profetas, que ensinam coisas que a Bíblia não diz, ou pegam versículos isolados fora do contexto, ou fora da sua interpretação correta, e ensinam como forma de doutrina. Tenhamos cuidado com os ventos de doutrinas que aparecem por aí. Tenhamos cuidado, porque não passam de serpentes tentadoras. Que Deus, o Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoe a tua vida, hoje e sempre. Amém. Amém.